falando ao vivo com o Dr. Fernando Peres, já está comigo aqui nos estúdios. Você pode acompanhar também imagens e entrevistas, pode fazer sua pergunta através pelo chat, porque o assunto é bom no sentido de ser polêmico, né? Poderia ser diferente, mas o assunto é polêmico. A gente volta a falar de eleição e a gente deve ter um segundo turno aí acalorado no Brasil, né? Polarização, debates, discussões. Mas até que ponto você pode, né, expressar sua opinião sem atingir o outro, respeitando o limite, respeitando os direitos, né? Ataques nas redes sociais são permitidos ou não, troca de ofensas, propagação de ódio, informação falsa dos dois lados, que nós estamos vendo nesse período eleitoral. Então, para saber mais sobre o assunto, como as leis podem aí coibir esses ataques, nós vamos conversar com o Dr. Fernando Peres, advogado especialista em direito. Doutor, obrigado por mais uma vez comparecer aqui aos nossos estúdios para a gente falar sobre esse assunto. E eu queria começar perguntando aí de que forma que esse comportamento nas redes sociais que nós estamos vendo... Não, vou começar destrinchando o assunto, né? Senão a gente vai falar de uma forma muito ampla. Primeiro, essa questão das ofensas, né? Porque nós estamos num período em que as pessoas estão deixando de expressar sua opinião simplesmente para atacar, né, para xingar. A pessoa já não concorda com a opinião dela, você não vai rebater com argumento. Você já vai xingar, já vai descredibilizar o outro, já vai ofender. De que forma que a lei na internet pode coibir isso? Bom dia para você, obrigado mais uma vez. Muito bom dia, é um prazer, uma honra estar aqui e discutir um assunto que é tão importante para todos nós e principalmente no momento, me parece que todos nós estamos tensos, né? Sim. A população de uma forma geral está tensa por um motivo ou outro. E eu lamento de verdade que assim, alguns de nós tenhamos esquecido qual que é o nosso papel em relação ao processo de campanha, um processo eleitoral, porque os crimes de ódio, que são aqueles crimes de ofensas contra um povo, uma cultura, uma raça, uma religião, que podem ocorrer por meio presencial, mas hoje ocorrem, na sua maioria, por meio da internet, eles aumentam 5 ou 6 vezes em épocas de campanha eleitoral. E muitas pessoas acabam tendo uma sensação de impunidade, ou seja, acham que podem fazer isso, principalmente por meio da internet, porque não vão ser responsabilizados. Isso dá uma falsa liberdade para as pessoas também. E algo que é preciso pontuar, muitas pessoas confundem o que é liberdade de expressão, o que é ofensa à honra de outras pessoas ou de outros grupos. Acham que liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, é o direito de falar o que quiser, de agredir de qualquer maneira, né, um indivíduo ou um grupo. A legislação, ela trata de um modo muito pontual, muito firme, e responsabiliza quem trata dessa maneira. Mas quer dizer que eu vi alguém fazendo determinada ofensa, de determinada maneira, e não foi responsabilizado. De fato, a quantidade de crimes é tão grande, mas isso não quer dizer que aquela pessoa, que aquele indivíduo, mesmo que ele tenha compartilhado não só uma publicação, mas a ideia com outras pessoas, que ou um indivíduo ou um grupo ele seja responsabilizado. Se for um ataque de alguém, de um grupo contra uma pessoa, né, contra um indivíduo de forma pontual, a vítima ela precisa procurar a polícia, a justiça e verificar as medidas que precisam ser tomadas, consultando um advogado, por exemplo, porque se for algo individual, pode ser tanto uma ação criminal quanto uma ação civil, com o pagamento de uma indenização por danos morais. Agora, a ofensa contra grupos, elas devem ser denunciadas também, mesmo que tenha sido realizado por um indivíduo ou por um grupo contra outros grupos também. Aí o Ministério Público ele tem, né, o poder para atuar, para minimizar os impactos dessas ofensas e também responsabilizar aqueles que devem ser os autores dessas ofensas. Então, a Justiça ela trata. Não é uma terra sem leis a internet. Nós precisamos tomar muito cuidado em não confundir, né, a liberdade de expressão com a ofensa à honra, com a ofensa a outras pessoas e grupos. Doutor, e como é algo muito novo, né? A gente está falando de internet, então a gente está falando assim de algo que a gente ainda não tem conhecimento da legislação, nós leigos, né? A gente está aprendendo ainda em quando eu posso acionar mesmo a justiça, quando eu posso procurar um advogado, a gente está aprendendo tudo isso ainda, né? De que forma eu posso identificar que aquilo foi um crime? Digo assim, por exemplo, vamos exemplificar para ficar bem claro para quem está acompanhando a gente. Seja uma conversa de Instagram, um comentário no Instagram, um comentário no Facebook, uma conversa no grupo de condomínio, né? Uma conversa no grupo do trabalho, que eu me senti ofendido, que eu levantei ali um assunto e fui atacado.
o que eu preciso fazer? Eu preciso printar aquela imagem, esse print já vale? Eu preciso, naquele momento, procurar um advogado? Eu preciso printar e ir direto para a delegacia? O que eu preciso fazer, doutor? Veja que essa definição do que é uma ofensa, do que é um crime. Né? Eu vou dar um exemplo bem simples, direto, né? Um pouco tanto objetivo, mas só para a gente entender o que é um crime, o que é a liberdade de expressão. E eu vou usar a situação política, né? Eu posso chegar a um candidato e falar assim, olha, eu não gostei da forma como ele tratou, ele não foi um bom governante, ou eu não gostei da forma como ele propôs as ideias, ou eu não estou de acordo com a política, com as propostas de governo. Essa é uma opinião, é uma liberdade de expressão. Eu não posso pegar a um candidato, a uma pessoa e falar assim, olha, ele é ladrão porque ele começar a xingar, porque ele fez isso e fez aquilo, ou seja, eu estou ultrapassando esses limites. No caso do condomínio, eu falo assim, olha, eu tenho uma opinião diferente sobre como isso deve ser feito, porque nós já tivemos problemas anteriores com a maneira que isso foi tratado aqui no nosso prédio. Agora eu pegar e falar assim, olha, você você é isso, você é aquilo, eu começo a xingar, eu começo a falar assim, você tá roubando dinheiro, aí tem alguma maracutaia. Ou seja, quando eu ultrapasso a minha opinião, e minha opinião às vezes ela pode ser um pouquinho mais firme, quando eu falo contra políticos, por exemplo, essa barra do que é liberdade de expressão é um pouquinho maior, não quer dizer que eu possa ofendê-lo, mas eu posso ser mais firme nas minhas opiniões. Agora, se eu fui vítima de um crime, ou seja, se eu fui atacado de alguma maneira, eu guardar as provas é o procedimento mais urgente, porque tanto a polícia quanto a justiça, ela precisa dessas provas para conduzir uma investigação ou um processo de responsabilização. Então, se for no WhatsApp, tirar um print ali do WhatsApp... Um print já é uma prova. O print já é uma prova. Se for algo substancial, eu posso, inclusive, ir até um cartório e registrar por meio de um documento, uma ata notarial, que aquelas informações estavam ali contidas, porque mesmo que elas sejam apagadas depois, eu tenho alguém com fé pública dizendo que aquelas mensagens estavam naquele grupo. Isso vale para uma rede social, vale para outros aplicativos, vale para um site, ou seja, eu tirar um print, inclusive provas testemunhais, ou seja, outras pessoas que tenham visto essa ofensa, elas servem de prova. Podem assinar lá o documento. Elas podem assinar ou fazer parte de um processo, por exemplo. Então, reunidas as provas, isso vale para qualquer tipo de crime ocorrido no meio virtual, reunidas as provas, eu posso ir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência, e preciso também entrar em contato com o advogado e verificar quais as primeiras medidas que devem ser tomadas. O mais importante em todos os casos é que a vítima ela não demore para realizar esses procedimentos, porque alguns dias bastam para inviabilizar uma investigação ou para que as provas se percam de alguma maneira. Ou seja, esse procedimento ele precisa ser realizado num curto espaço de tempo. O senhor já até conversou comigo sobre esse assunto, que nós precisaríamos de uma delegacia para investigar só crimes digitais aqui em Londrina, que nós não temos, infelizmente, temos só em Curitiba. Mas aí a denúncia é feita numa delegacia comum. A denúncia ela é feita numa delegacia comum e em muitos casos, em casos mais simples, as delegacias comuns elas vão conseguir conduzir ali um procedimento, dependendo do tipo de crime. Aí cada crime ele tem um procedimento, né? Uma etapa processual diferente. Em alguns tipos de crimes, eles só vão dar a investigação, ela só vai dar continuidade se eu me manifestar. Quando é um crime contra a honra, por exemplo, eu preciso dizer, olha, eu fui ofendido e quero fazer, eu quero que dê continuidade nesse processo aqui na polícia ou então na justiça, por meio de uma ação criminal ou por meio de uma ação de indenização. Por exemplo, em outros tipos de crimes, eu posso fazer uma denúncia para o Ministério Público. Quando eu vejo alguém atacando uma religião, por exemplo, não está atacando diretamente a mim, mas eu vejo que ataca uma religião, uma raça, né, determinado grupo de pessoas, eu posso fazer uma denúncia por o Ministério Público, que é o meio competente para tratar, para cuidar da sociedade, não necessariamente só de indivíduos. E existem outros tipos de crimes que mesmo que sejam diretos a nós, sejam pessoais, o Ministério Público ele também vai poder atuar. Então eu preciso, às vezes, a ajuda de um advogado logo no momento da ocorrência do crime vai ser importante para fazer essas conduções necessárias e urgentes. E o pessoal vai participando, né? Inclusive o William Hamster ele coloca lá, entre outras palavras, a internet não é uma terra sem lei. É isso mesmo, William. Não é uma terra sem lei, você não pode fazer o que você quer, né? E aí o Fernando Boldrin coloca, mas parece muito, William. Acho que demora muito essa investigação. O pessoal comentando, participando ali da nossa live.
o que a gente pode fazer para tentar cada vez mais tirar essa impressão da internet terra sem lei, aumentar o número de denúncias? Isso tem crescido, doutor, esse número de denúncias? O número de crimes tem aumentado, o número de denúncias tem aumentado também, mas a quantidade de ocorrências é tão grande. E até você comentou, Vini, sobre uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Ela é necessária hoje, não só em Londrina, mas muitas cidades, né? Porque a quantidade de crimes aumentou de tal forma absurda que assim, para que tudo isso vire um caos, basta continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Ou seja, ela não é uma terra sem leis, porque leis nós temos, mas eu entendo quando alguém fala isso, porque assim, a quantidade de crimes é tão grande que parece que as pessoas fazem e acabam não sendo punidas por isso. Por isso que é muito importante, se eu ver a ocorrência de um crime, eu começar denunciando lá na rede social, no aplicativo, eu fazer uma denúncia para o Ministério Público em alguns casos, e as vítimas também irem atrás dos seus direitos, porque muitas delas acabam ficando ofendidas, transtornadas, mas acabam pensando que não vai dar em nada ou que vai demorar bastante. E a justiça, ela aplica as suas penas não só para tirar dinheiro do criminoso, né? Muitas vezes para assim, porque eu quero uma indenização. Não, mas é uma medida corretiva e punitiva não só para aquela pessoa, mas para as outras. Então nós precisamos ser mais atuantes nesse sentido. Ou seja, procurar, muitos dos crimes são delicados, as vítimas elas acabam ficando até um bloqueio emocional para dar continuidade nessas questões, precisam muitas vezes de acompanhamento psicológico pela gravidade desses crimes. Mas é muito importante que nós façamos as denúncias nas redes sociais ao Ministério Público, e quando eu for uma vítima, eu ir atrás dos meus direitos também. E disseminar essa informação, né, doutor? Isso é muito importante, porque as pessoas, como a gente tem falado, as pessoas são leigas ainda, entender que, por exemplo, se você posta uma foto na internet e vem alguém ali e faz um comentário ofensivo, racista, homofóbico, enfim, qualquer tipo de crime que a pessoa... As pessoas não entendem que aquilo pode ser punível, né? Tem uma lei que... E assim, você enxerga isso como, por exemplo, assim, como eu faço programa de rádio, faço programa de TV, é natural que a gente tenha algum tipo de comentário contrário, né? Ninguém vai concordar 100%. É liberdade de expressão. E muitas vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de chegar um comentário e eu falar assim: olá, seu comentário já foi guardado, estou encaminhando para o advogado da empresa para tomar as medidas cabíveis. E a pessoa, automaticamente, o que ela faz? Não é, desculpa, não era bem assim que eu queria dizer. Entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir disseminar essa informação de que, olha, isso que você está fazendo aqui é crime, a pessoa vai repensar. Exato. Né? A gente precisa ter essas manifestações. E quando eu faço uma denúncia, por exemplo, para a própria rede social, ela vai tentar impedir que essas mensagens sejam compartilhadas, ela vai tentar que aquele usuário seja bloqueado, e eu posso fazer uma denúncia também, né, Ministério Público e para a polícia nesse sentido. E veja que nas redes sociais, às vezes há um ativismo negativo também, no sentido, quando a gente vê uma ofensa, muitas vezes a gente curte aquela publicação ofensiva com o propósito de combatê-la, né, com o propósito discordando daquela mensagem. Às vezes a gente curte, às vezes a gente até compartilha só para dizer que eu não estou concordando. Mas eu esqueço que eu tenho que tomar cuidado em dar nova visibilidade, dar uma visibilidade muito maior quando eu curto, quando eu compartilho, mesmo como uma forma de protesto, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque essas mensagens elas acabam se propagando muito rápido justamente por essas interações. Então, denunciar na rede social, denunciar na plataforma, os pais educarem os filhos, nós educarmos os nossos amigos, nossos familiares, é algo extremamente importante. Eu não acredito que haja um botão que a gente aperte e amanhã, e de um dia para o outro, tudo isso seria resolvido. Mas eu acredito que daqui 1 ano, 2 anos, daqui a alguns anos, se nós mudarmos a nossa cultura agora, se nós quisermos uma eleição mais pacífica e menos polarizada como está, nós temos que mudar agora. Nós temos que começar por nós, pelos nossos amigos, familiares, e não compartilhando. Eu recebi, eu fico indignado um pouco também, porque eu recebi, visualizei dezenas de mensagens agora, depois do dia da eleição, da votação, com mensagens agressivas, com mensagens de ódio. E eu acho assim, nós estamos perdendo a oportunidade de realmente expressarmos a nossa opinião. Há uma frase que me lembrei nesse momento que diz o seguinte: as tuas atitudes, né, as atitudes de algumas pessoas gritam tanto
que nós não conseguimos ver o que elas estão falando. Uhum. Ou seja, compartilhar essas mensagens, criar essas mensagens de ódio, me diz muito mais sobre essa pessoa do que a opinião política, a opinião social sobre outras coisas também. Isso acontece em esportes, às vezes jogo de futebol, ou determinado grupo de pessoas que tem alguma aversão errada, equivocada, criminosa contra outro grupo também. Isso não acontece só agora, aumenta mais, só que esses crimes, eles acabam sendo fomentados, eles acabam alimentando algumas pessoas, e há um ativismo cibernético, ou seja, eu entro num grupo de WhatsApp, num grupo de uma rede social, às vezes de casa, eu acabo sendo fomentado, instigado, às vezes a cometer esse crime, a pensar dessa maneira. Então eu tenho que evitar de todas as maneiras. Eu não acredito que tecnologia vence tecnologia. Eu posso ter as ferramentas de segurança, ferramentas de moderação mais potentes com inteligência artificial, mas ela não vence a tecnologia no sentido que a educação, a nossa consciência, a nossa cultura de segurança e cultura de relacionamento pacífico na internet, ela venceria como ela é capaz. Nisso eu acredito e tenho esperança. Ou seja, para mudar a situação daqui 2 anos, que vamos ter nova campanha eleitoral, e daqui a 4 anos, nós temos que já tratar dessas questões agora, responsabilizar e sermos firmes com quem esteja fazendo isso. Ou seja, não admitir que pessoas façam isso, e se forem pessoas próximas a nós, nossos familiares, ter a oportunidade de conversar, não convencer, conversar com eles e conscientizar sobre tudo isso. E não só a questão das mensagens de ódio, né, mas a questão das fake news também, né? Vejo muita gente participando e até falando sobre essas questões de fake news que estão sendo disseminadas. Um outro participante colocou ali pra gente que assim, já fiz tantas denúncias e não vejo resultado, vejo pessoal que vejo a mesma pessoa compartilhando o tempo todo fake news. Cresceu, infelizmente, muito a disseminação de fake news. Hoje nós temos, acredito que, se a gente fizer uma comparação, nós temos mais fake news sendo compartilhado do que realmente notícias verdadeiras. Isso já chegou a ser divulgado até em balanço, né? Que nós temos de cada 10, por exemplo, notícias compartilhadas, 6 a 7 são fake news, são falsas, infelizmente. Por que que a gente... olha lá, essa mensagem que eu queria ver, ó, a Flávia Pietrobon. Doutor, eu denunciei tanta coisa no WhatsApp e no Instagram e continuo vendo o povo passando fake news. Por que é tão difícil combater fake news, doutor? Ela é difícil combater porque nós participamos da fake news. Do processo. Uma fake news, ela tem sucesso porque nós compartilhamos as mensagens e nós recebemos essas mensagens muitas vezes de amigos e familiares, de pessoas próximas, né? Grupos que nós participamos, mas são pessoas próximas de uma maneira ou outra. E nós, sem verificar a veracidade, né, se essa mensagem é autêntica ou não, se o conteúdo dela está correto ou não, a gente compartilha. E por muitas vezes a gente compartilha achando que não vai fazer algum mal. Eu estou compartilhando, eu passo a responsabilidade para outra pessoa, para ela verificar se isso é verdade ou não. Ocorre que as pessoas, quando a gente recebe de um amigo, de um familiar, e principalmente as pessoas nós estamos muito afoitos, né? Nesse sentido, a gente não, com uma simples pesquisa na internet, a gente pode verificar se uma frase, uma mensagem dessas de WhatsApp, ela é verdade ou não. É só eu copiar e colar que a internet ela vai me dizer de uma maneira ou outra se aquilo é verdade ou não. A gente acaba lendo, né, de forma superficial e compartilhando. Então a fake news hoje ela tem sucesso e ela influencia pessoas, campanhas eleitorais, porque nós passamos, e muitas dessas notícias têm crimes, mensagens de ódio também, né? E uma fake news, ela serve não somente para atacar uma pessoa, atacar um grupo, mas para causar uma desinformação também, e essa desinformação muitas vezes vai beneficiar alguém, né? Ou seja, ela é criada de forma intencional, como, veja só, uma das mensagens dizendo... falando que agora só vai ter um banheiro público onde homens e mulheres vão utilizar. É verdade? Alguém pode me responder? Ou seja, essas mensagens foram criadas, houve uma pessoa ou um grupo de pessoas que criou com o objetivo, ou para defender, por meio de uma informação errada, defender um posicionamento, fala assim, olha, a partir de agora eu tenho que ser conservador, não posso ser liberal, e incitar as pessoas, muitas vezes de forma indireta, a se manifestarem por um conservadorismo ou um liberalismo de uma maneira ou outra, por meio de mensagens como essas, né? Então, a gente recebe e fica com dúvida,
e muitas vezes compartilha com outras pessoas para compartilhar dúvidas, só que muitas pessoas acabam acreditando e a gente acaba se posicionando. Então, às vezes, o nosso posicionamento político ou social, econômico, muitas vezes acaba se dando por mensagens como essas que a gente recebe. Ou seja, olha, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, porque senão vai acontecer aquilo. E isso acontece em época de lançamento de programas de governo. Agora, na campanha eleitoral, uma das fake news que eu ouvi é que se nós demorássemos muito para apertar o botão de confirma, o voto não iria ser válido, ou o voto iria para determinada legenda, porque por isso eu teria que apertar muito rápido em menos de um segundo. Ou seja, nós temos que parar um pouco, respirar, entender e não ter medo de tirar as dúvidas. Sim. Ou seja, se aconteceu isso, eu vou lá na internet, tiro as dúvidas, eu vou com um familiar, eu vou com um amigo. Muitas vezes a gente fica com vergonha de perguntar se é verdade ou não. E a gente acaba, às vezes, preferindo acreditar do que perguntar, né? Então, assim, as fake news, elas não vão deixar de existir. Ou seja, não há nada que é prático, né? Sendo direto, objetivo, não há nada que possa ser feito para extinguir, senão nós termos uma cultura de, quando receber uma mensagem como essa, primeiro, não compartilhar. Segundo, parar e verificar se isso é verdade ou não. Existem tantas notícias boas que são compartilhadas também, às vezes a gente deixa de compartilhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado e apertar menos o botão de compartilhar e apertar mais o de pesquisar, de entender como todo esse processo funciona. Porque é lamentável a quantidade assim, de pessoas que são que acabam sendo atingidas por fake news, né? Muitas pessoas deixaram de ir votar, por exemplo, porque receberam mensagens que as desestimularam de alguma maneira ou outra. Então, fake news não vai acabar. Nós teremos muitas ocorrências nas próximas eleições, até o momento que nós entendemos que nós fazemos parte dessa engrenagem e a fake news ela vai deixar de ser compartilhada quando eu parar de compartilhar mensagens que são notadamente falsas, ou pelo menos eu vou lá pesquisar antes sobre isso, antes de compartilhar. A realidade é que ofensas e notícias falsas sempre existiram, né? Que agora a gente vê na internet, né? Isso sempre existiu. Chega mais rápido, né? E é algo que a gente precisa mudar na comunidade, né? Em geral. Doutor, obrigado mais uma vez por esclarecer. Acho que a gente, daqui para frente, vai estar cada vez mais ligado no combate às fake news, as mensagens de ódio. E tem que cada vez mais disseminar informação mesmo para as pessoas entenderem que temos regras, temos leis sim para a internet. Papel importante, temos um papel importante em divulgar isso para quem fizer errado não passar impune, para quem sofreu um ataque ou está sendo bombardeado por fake news entender o que ele pode fazer nesse processo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e que todos tenham uma excelente semana.